falar de um tema extremamente complicado. Tenho o privilégio, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade de compartilhar com a igreja, discorrer biblicamente sobre relacionamento. E mais do que relacionamento, o tema que nós vamos dialogar um pouquinho nessa manhã é sobre perdão. Eu queria lhe perguntar, não precisa olhar para o lado, não precisa dar um cutucão, não precisa acusar ou incomodá-lo com o seu olhar, mas eu queria lhe perguntar, você é uma pessoa que tem facilidade de perdoar? E uma segunda pergunta, você é uma pessoa que pede perdão com facilidade? Como que essa palavra faz parte do teu dia a dia? Como que essa palavra se infiltra, se é que ela ali está, nos teus relacionamentos? É um tema bem complicado, bem difícil, mas sinto muito lhe dizer, mas extremamente bíblico. A palavra de Deus, se você colocar ali a palavra perdão e procurar versículos, textos sobre isso, você vai encontrar milhares. Ontem nós fomos falar no acampamento com o pastor João, na 8ª igreja, e ali naquele acampamento estávamos falando um pouquinho sobre identidade, e se você colocar identidade para procurar versículos, você vai achar muito pouco, quase que nenhum. Diferente de perdão, você vai achar muitos textos, muitos versículos sobre essa expressão, ou sobre como deveríamos agir, ou qual que é a ordem do Pai, do próprio Jesus a mim e a você, sobre essa expressão, perdão. E eu queria lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, no capítulo 5, eu quero ler um texto com os irmãos, e partindo desse texto nós vamos conversar um pouquinho sobre essa expressão, sobre essa palavra, perdão. Livro de Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 23. Aqui ainda nós estamos no Sermão da Montanha, onde Jesus está explanando um pouquinho mais sobre alguns temas importantes para a sociedade, da qual uma base, ou melhor, segundo Colossenses, uma sombra daquilo que deveria ser verdade, sobre o Antigo Testamento ele estava discorrendo. Ele vai falar sobre os juramentos, vingança, adultério, sobre ser luz, ser sal, uma série de coisas sobre o Sermão da Montanha. Mas ele para no meio do sermão e entra com esse tema extremamente específico. Livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 23. Atente a sua Bíblia e veja na sua versão como está escrito esse texto. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra, versículo de número 25, entra em acordo, sem demora, com o seu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. E em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Pesado, não? Não é um texto paulino, não é um texto do Antigo Testamento, é simplesmente um texto de Jesus. É simplesmente uma expressão de Jesus falando, trazendo para o povo, para nós, para mim e para você nessa manhã, algumas coisas importantes sobre o perdão. E eu queria discorrer rapidamente nesse texto, 3 considerações simples e básicas para a gente iniciar nesse momento introdutório, que esse texto já nos ensina. Primeiro, que oferta
adoração, prestar culto a Deus, que é o que o próprio Jesus está dizendo aqui, é menos importante do que perdoar as pessoas. É isso que o texto está dizendo. Onde? Ali, ó. Se porventura, quando vieres adorar a Deus, ou trazer a tua oferta, ou prestar culto, e você se recordar, de alguma forma, trazer-te à memória de que você tem alguma coisa com alguém, pare ali. Vá primeiro reconciliar com essa pessoa, e depois de reconciliar você volta, pega a tua oferta e continue fazendo o que você estava fazendo. E essa primeira consideração, a gente lembra também do próprio Jesus dizendo em Mateus capítulo 15, versículo 18, quando ele vai repetir um texto do próprio profeta Isaías, no livro de Isaías capítulo 29, versículo 13, quando ele diz: vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Quando nós adoramos a Deus, sabendo que temos problemas com pessoas e não reconciliamos, nós estamos adorando a Deus em vão. É isso que o texto está dizendo. Se não bastasse a primeira, tem a segunda consideração que esse texto nos traz. E eu queria lhe desafiar. Olha o que diz. Continuando. Deixa perante o altar a tua oferta, vai reconciliar-se com o teu irmão, então voltando, faz a tua oferta, presta teu culto, volta a conversar comigo. Segunda consideração, ele acaba aqui por quebrando um chavão, um clichê bíblico, gospel que a gente tem, que você talvez já tenha dito, e muita gente já tenha dito por aí. O importante é como eu estou com Deus. É isso que o texto está dizendo? Se fosse só isso, o importante é o que eu estou sentindo com Deus. Ele falava: meu irmão, não se preocupa com os outros, venha me adorar, porque eu quero você aqui comigo. O texto diria isso, mas o texto está dizendo diferente. Não importa apenas eu e Deus, importa sim o meu relacionamento com as pessoas, porque se eu não me relacionar bem com as pessoas, se eu não existir, se não existir dentro do meu relacionamento a palavra e o perdão, a reconciliação, eu não vou conseguir fazer a minha adoração chegar lá em cima. E o próprio Jesus, um pouquinho mais à frente, no capítulo 6, versículo 9 em diante, quando ele vai falar da oração do Pai Nosso, ele diz: perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E se você parar o texto só na oração do Pai Nosso, ótimo, mas no finalzinho ele continua fazendo mais uma consideração a respeito do Pai Nosso, e a única coisa que ele repete sobre a oração do Pai Nosso é o quê? Perdão. Se vocês não perdoarem os seus ofensores, quem te ofende, o Pai que está lá no céu também não perdoará vocês. Ele está dizendo, em outras palavras, a linguagem do Isaías: se vocês não perdoarem, vocês anulam a oração que acabaram de fazer, pedindo perdão para mim. E a terceira, se não bastasse essa consideração, que eu não preciso, eu tenho que estar bem eu com Deus, o resto é resto, não tem problema. O texto não diz isso. E a terceira consideração que esse texto nos traz: não importa que faz, quem faz, não importa se sou eu ou ele o ofendido, a gente tem que se reconciliar. É isso que o texto está dizendo. Deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-se com teu irmão. No versículo 23, se lembrares de que o teu irmão, ou que tem alguém, em outra versão, que tem alguma coisa contra você, vai primeiro reconciliar. Essa terceira consideração, ela nos traz a ideia de que não importa quem fez, não importa se fui eu ou se fizeram comigo, o fato é, precisa reconciliar-se antes de trazer a oferta para Deus. É isso que está dizendo o texto. É isso que o próprio Jesus está mencionando em palavras muito claras. E eu não estou aqui tentando fazer uma força para o texto dizer o que eu quero que ele diga, porque o tema diz isso. Não estou. Eu estou simplesmente lendo e trazendo uma proposta textual, olhando o texto e lendo o texto e adaptando e ajustando para mim e para você, só isso. Não estou forçando texto nenhum, só estou lendo o texto. Só que essas considerações, só a partir delas já nos ensinam muita coisa. Poderia parar por aqui, mas o fato é que é muito difícil da gente perdoar as pessoas.
É muito difícil a gente olhar para um texto como esse e viver esse texto. C.S. Lewis dizia em uma das suas frases que é muito fácil falar de perdão, o difícil é viver o perdão. Um grande pensador disse que eu amo a humanidade, o que eu não suporto são os humanos, por causa das suas decepções. Benjamin Franklin dizia que as 3 coisas mais difíceis do mundo são: primeiro, guardar um segredo; segundo, perdoar uma ofensa; e terceiro, aproveitar o tempo. Mas o próprio Jesus, em suas palavras, que nós vamos discorrer um pouquinho aqui, ele também nunca disse que perdoar era fácil. Ele nunca disse que a gente precisa perdoar porque é uma coisa tão natural do ser humano. Ele nunca disse isso. Pelo contrário, a própria ação do cristianismo a despeito de mim e de ti, no sentido de restauração, foi um ato de perdão. Jesus morreu na cruz para quê? Para perdoar os meus e os teus pecados. Então o próprio cristianismo, ele nasce, ele é produzido, ele tem a sua raiz no perdão, onde o próprio Jesus nos ensina dessa forma. Só que quando a gente fala sempre sobre perdão, a gente fica pensando: poxa, mas aí as pessoas me magoam, é verdade. As pessoas me chateiam, é verdade. As pessoas nos tiram de sério, é verdade. As pessoas também nos decepcionam. As pessoas falam mal da gente, tudo isso é verdade. Só que também é verdade que essas pessoas também estão incluídas você. Porque você também magoa as pessoas. Você também chateia as pessoas. Você também decepciona as pessoas. Eu também faço tudo isso, porque eu também sou humano. Eu também erro. Mas a diferença está, e aí é que eu queria entrar com você um pouquinho, da gente compreender como que Jesus nos orienta a tratar desse assunto, que é o que tem dado muita polêmica, e porque a gente às vezes não sabe como assistir, como reconciliar-se, a gente prefere não fazer. Deixa assim. Às vezes eu sei que é complicado, perdão, mas eu não sei direito, eu posso errar mais, então eu prefiro deixar assim, e fica assim, tudo bem. Sinto muito em te dizer, não é o caminho e não vai ficar tudo bem, se assim você ficar. Nós, infelizmente, quando aceitamos a Jesus, nós aceitamos por causa do perdão. E ao invés da gente proliferar o perdão, transmitir isso para os outros, a gente acaba fechando isso em nós. E eu fico muito triste com essa relação ao perdão, porque parece que a gente luta em não perdoar as pessoas, né, Gabriel? Parece que a gente acha que esse negócio é o fim do mundo, perdoar as pessoas. Parece que é uma coisa que vai arrancar um pedaço de nós. Parece que é uma coisa tão ruim. Meu irmão, você não sabe o que é coisa ruim. E eu quero discorrer um pouquinho com os irmãos em 3 ideias muito rápidas e simples desse texto. O texto nos ensina, primeiro, que a gente precisa tomar uma decisão de ir ao encontro do nosso ofensor ou do nosso ofendido. Temos que tomar uma decisão. Onde está isso? Versículo 24. Deixe perante o altar a sua oferta e vai. Jesus não está sugerindo, irmãos, quando vocês vierem me adorar, se você lembrar de alguém que tem alguma coisa, qualquer coisinha, deixa ali. Não deixa. Ora por ele. Não. Se você lembrar de alguém, fala para o teu pastor. Não. Se você lembrar de alguém que teve alguma coisa contigo, quer você tenha ofendido ou ele te ofendeu, você leve uma oferta por ele. Não. O texto, a palavra de Jesus é extremamente imperativo, é uma ordem. Vai até ele. Vai procurá-lo. Vai conversar com ele. Vai reconciliar com ele. Ele não está dando sombra de dúvida na palavra. Mais uma vez, não estou forçando o texto dizendo como que Jesus fala para eu viver isso. Vai. O texto, a palavra é uma palavra de 3 letrinhas. Vai. É uma ordem de Jesus.
E aí a gente tem duas considerações aqui que a gente normalmente coloca. Primeiro, Isaías, mas eu que errei. É mais fácil de ir até ele, né? Poxa, eu errei, poxa, eu fiquei triste porque Deus me trouxe a memória que eu chateei aquela pessoa. Então é mais fácil, vai até ele. Claro que eu vou. Poxa, é isso que brota no meu coração. É isso que está borbulhando aqui pela ação de Deus em mim. É minha obrigação fazer isso. Então eu vou. Claro que eu vou, Jesus. Claro que eu vou, Isaías. Eu não sabia que tinha errado, mas como você me lembrou, agora eu sei que eu errei. Então eu vou. Mas a segunda consideração, e quando ele me ofendeu? Se você folhear um pouquinho a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18, dá uma olhada ali, capítulo 18. Duas versões eu quero ler para você, esse versículo de número 15. Como se deve tratar aquele irmão que é culpado, que fez mal? Olha o que diz o texto, versículo 15 apenas, não vamos ler tudo, só para você guardar. Se teu irmão pecar contra ti, numa outra versão, se teu irmão lhe fizer mal, numa versão um pouco diferente, se o teu irmão, na nova linguagem de hoje, lhe ofendeu, o que o texto diz? Vai, de novo, vai até ele, vai conversar com ele. Então não tem como a gente colocar considerações. Eu sei que é mais difícil quando alguém me ofende, e eu lembrei que ele me ofendeu, ele me machucou, ele me desapontou, ele me magoou, e eu tenho que ir lá, Isaías? Tem. Para qualquer consideração, ou se você ofendeu, ou se você foi ofendido, a palavra de Jesus é a mesma, e o mesmo Jesus dizendo, vai conversar com ele. Ah, Isaías, mas é injusto. Mas vai. Mas foi ele que fez. Vai. Mas é doloroso. Vai. Isaías, isso é pedir demais. Vai. Para qualquer caso, a palavra não é, eu vou pensar sobre isso. A palavra de Jesus e ordem não é, vamos orar sobre isso. A palavra de Jesus não é, vamos refletir sobre isso. A palavra de Jesus simplesmente é, vai acertar aquilo que você tem com alguém que te ofendeu, ou que você ofendeu alguém. Bill Hybels, um pastor americano, numa das suas mensagens, uma das grandes igrejas que eles têm nos Estados Unidos, ele pregando um pouco sobre esse tema, inclusive nesse texto em especial, a sua igreja tinha ali mais de 5.000 pessoas, e ele pregando, diz a sua biografia nos textos que a gente acompanha, que ele, quando mencionou esse vai, milhares de pessoas começaram a se levantar dentro da igreja, desceram no salão social da igreja e por celular começaram a ligar para as pessoas para se acertar. Isso é obedecer o vai de Jesus. Isso é entender que Jesus não está te dando uma possibilidade, está te dando uma ordem. E eu fico pensando, imaginando que quando a gente vem para a mesa do Senhor, em memória de mim, quando a gente vem celebrar, a gente tem a expressão do texto de Coríntios, quando Paulo vai falar, quando vieres, autoavalie, entre num momento de introspecção consigo mesmo, conversa contigo, se há alguma falha, acerta. E eu ouvi alguns irmãos com uma expressão bem interessante, achando que isso é gospel, dizendo assim, eu não vou tomar santa ceia, porque primeiro eu preciso me acertar. E aí a pergunta é, mas se acertar quando? Eu estou refletindo, estou orando, estou aguardando o tempo certo. Jesus disse que o tempo é quando? Agora. Tanto que no restante do texto, no versículo 25, ele diz, entra em acordo sem demora, ou seja, não espera mais. Não espera o irmãozinho morrer, para depois o inimigo usar isso como culpa, e ficar te atormentando o restante da tua vida. Não espera o irmãozinho fugir e ir embora, acontecer alguma coisa, e você ficar com aquela culpa que Satanás vai sempre te permear, e colocar nas circunstâncias para dizer, e aí?
Quando Jesus diz para mim, para você, vai, Ele não está preocupado com o outro, Ele está preocupado com você. Ele não quer saber do outro. Ah, mas e se o outro? Ele está declarando amor por você, dizendo, meu querido, vai. Agora. Sem demora. E esse primeiro desafio que eu queria deixar com a igreja é esse. Não deixe para amanhã. Corra atrás. Não importa quem fez o que fez, não espere, não aguarde, não vá orar, já que a palavra de Deus está dizendo, vá agora, sem demora. O que você precisa fazer, talvez nesse domingo, é simplesmente obedecer a palavra de Deus. E não ouvir o que Ele quer te dizer, porque Ele já está te dizendo, vai reconciliar-se com a pessoa. A segunda consideração que eu queria que você guardasse é, quando você for, vá para reconciliar. E aí eu queria abrir um pouquinho, porque o texto ele é muito claro. Vá primeiro reconciliar com teu irmão. Ele não diz, vai conversar com seu irmão. Vai acertar as contas com seu irmão. Ele não diz, vai justificar com seu irmão. Ele diz, vai o quê? Reconciliar. Vá fazer as pazes. E o problema é que a gente não lê essa palavra assim. A gente lê essa palavra talvez assim, eu vou lá ver o que ele vai me dizer. Eu vou lá conversar e de repente o que acontecer no diálogo, no meio da história, eu peço perdão. Eu vou lá porque eu não sei como que está o clima, eu vou aguardar o agir de Deus. E aí se de repente eu sentir de Deus, eu vou me reconciliar. É isso que Jesus está mandando a gente fazer? Ir lá trocar uma ideia? Jesus está mandando fazer o que lá? Reconciliar. Chegar lá simplesmente para reconciliar, porque muitas vezes nós chegamos com as pessoas com o objetivo de acertar, e a gente começa a conversar, e a gente começa a criar um monte de mentiras e desculpas, porque a gente não quer se reconciliar. E eu vou te dar umas aqui. Peguei algumas dessas numa vez que eu ouvi o pastor Hernandes falando, e anotei-as, e algumas que a gente tem ouvido por aí, eu queria colocar e separei algumas top 10 das desculpas mais terríveis que a gente dá para não pedir perdão ou para não se reconciliar com as pessoas. Preste atenção, talvez você se assemelhe a alguma delas ou já falou. Primeira, ninguém é perfeito. Errar é humano. É por isso mesmo que você precisa reconciliar, porque você também é um desses que não é perfeito. Segunda desculpa, Isaías, mas a ofensa foi tão pequena. É por isso mesmo que você precisa se reconciliar, porque são nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, nas pequenas brechas, que Satanás usa para estragar e destruir tanta coisa. Terceira desculpa, Isaías, mas aconteceu há tanto tempo. É por isso mesmo, porque o tempo não cura a memória amarga de ninguém. Pelo contrário, ele só permite que sujeira entre e cada vez mais amargo fique. É que nem sujeira embaixo do tapete. Alguém vai vir, o vento vai bater, alguma coisa vai, a hora que você vê aquela sujeirinha, ela ficou pior. Mas estava tudo isso, estava. Jacó tinha um peso, depois de 20 anos, ele foi se acertar com seu irmão. Quarta desculpa, Isaías, a outra pessoa estava mais errada do que eu. O perdão não se concentra em ver quem está errado e quem não está. O perdão se concentra em compartilhar da graça que um dia você recebeu, só isso. Ninguém está sendo juiz aqui. Ninguém tem que ser juiz para reconciliar-se. Quinta. Ok, Isaías, tudo bem. Eu estava errado, mas ele também estava errado. Por isso mesmo você precisa pedir perdão. Porque alguém tem que quebrar, desculpa o termo, essa palhaçada de colocar a culpa um no outro. De quem está errado e quem não está. E como você é cristão e sabe a verdade, quebre você. Sexta. Isaías, eu acho que a pessoa não vai me entender. Ela vai.
Você já ficou bravo com o teu filho? E quando você foi brigar com ele, chamar a atenção, ele com aquela carinha de... O que você fez? Como é que eu vou fazer isso com ele? O livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, diz que a palavra branda acalma o furor. Então ele vai entender sim. Sétima desculpa que a gente dá. A pessoa envolvida, Isaías, já mudou, nem está mais perto de mim. Tem tecnologia para quê? Liga, manda e-mail, manda uma carta. Eu acho tão lindo, carta escrita a punho, como Paulo fazia, como a gente fazia antigamente. Escreve ali, manda endereçada, a pessoa vai abrir surpreendentemente, e com certeza essa carta ela lê. Diferente talvez de um e-mail, alguma coisa assim, mas essa ela lê. Então não tem desculpa se ela mudou, se ela saiu, se ela foi embora. Oitava desculpa. Isaías, mas isso envolve um pouco de dinheiro e eu não tenho dinheiro. Meu irmão, se você está querendo se ajustar e Deus está te induzindo para fazer isso, é porque Ele vai te dar possibilidade e capacidade para todo esse envolto dar certo. Você tem que descansar em Jesus. Isso é só desculpa. Nona e penúltima desculpa que eu listei. Tudo bem, Isaías, eu entendi, mas eu vou deixar para depois, porque não é chegada a hora. A procrastinação, meu irmão, adoece mais ainda a relação das pessoas. Ela em momento nenhum abençoa, fortalece, ajuda. Porque se ela fizesse alguma coisa, Jesus não dizia sem demora. Se ela não fizesse, se ela dependesse do tempo, Jesus viria talvez daqui uns 5.000 anos, só para deixar nós devagarzinho. E a última desculpa. Isaías, eu nunca mais farei isso de novo, basta a minha disposição e o meu relacionamento com Deus. Não é o que o texto diz. Isso é desculpa nossa, mas não é bíblica. Porque o próprio livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, nos diz: aquele que confessa o seu pecado e deixa, ele não diz só aquele que deixa, maravilha, aquele que confessa. E se há necessidade de você conversar com alguém, Gabriel, eu te magoei, eu preciso chegar, Gabriel, eu vim aqui confessar o meu pecado, lhe pedir perdão, e dizer para você, meu querido, eu preciso que você tenha paciência comigo. E com a ajuda de Deus, eu não quero mais errar sobre isso. E se a gente vai reconciliar, a gente precisa chegar para Deus e pedir perdão, e depois chegar para a pessoa e pedir perdão. E eu coloquei uma oração que eu acho linda, de umas que a gente tem feito com Deus, e eu fiz isso com uma pessoa, e eu queria repetir essa oração para você. Eu orei assim uma vez. O nome dele era Márcio. Eu disse: Márcio, eu errei contra ti. Eu peço perdão. E eu peço que você me perdoe. E eu creio que com esse ato, Deus com o seu Espírito Santo vai me ajudar a não errar de novo com você. Não desse jeito, porque eu quero aprender a ser uma pessoa melhor e que vai errar menos contigo. E eu creio que o Espírito Santo vai me ajudar. Gente, vocês não sabem como que a gente sai depois de fazer uma oração dessa, na hora da reconciliação. E quando a gente vai se reconciliar com alguém, a gente chega lá para a pessoa e... eu vou me reconciliar, eu vou passar isso, eu vou fazer aquilo. Meu irmão, sinto muito dizer, não faz nada disso, vai só reconciliar. E a gente tem algumas maneiras erradas de pedir perdão para as pessoas. Às vezes a gente chega para as pessoas e diz assim: meu irmão, desculpe-me se eu fiz qualquer coisa para você. Não faz isso, meu irmão. Me desculpe se qualquer coisinha eu errei com você. Não faz isso. Facebook está cheio disso. Não faz isso. Primeiro, porque Jesus não fez isso quando erraram com Ele. Quando Pedro negou Jesus, como é que Jesus fez o tratamento com Pedro? Pedro chegou para Jesus: Jesus, você me perdoa? Relaxa, Pedro, é passado. Relaxa, Pedro, eu nem me lembro mais. Relaxa, Pedro. Quantas vezes foi? Nem dei conta. Não, você tem no texto lá de João, no capítulo 21, quando Jesus chega com seus discípulos, Pedro chega perto e Jesus chega para Pedro e fala: vamos conversar agora sou eu e você.
Pedro, tu me amas? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus conversou com Pedro a respeito de amor? 3. Quando vai se reconciliar, chega para a pessoa e diz: meu irmão, me desculpe porque eu fiz isso com você. Por isso é bom não acumular, porque senão eu fiz isso. Não, errou. E meu irmão, me perdoe porque eu fiz isso com você. Porque se a gente diz para a pessoa, desculpe por qualquer coisa, eu estou dizendo para a pessoa, eu não estou vendo nenhum problema. Mas como você é uma pessoa cismada e rancorosa, eu vim aqui pedir perdão para não criar problema. É isso que você está dizendo quando você diz, me desculpe por qualquer coisa. E a gente não precisa fazer isso. As pessoas têm sentimento, como você também um dia vai ouvir de alguém talvez dizendo, me desculpe por qualquer coisa. Uma segunda forma que a gente erra quando vai se reconciliar é, se eu estava errado, me perdoe. Se eu estava errado. Quando a gente diz isso, a gente está provando que essa é uma atitude que não tem convicção de erro, não tem convicção de pecado. A gente está dizendo para a pessoa, em outras palavras, eu sei que não estou errado, a dúvida é só sua, mas para aliviar a situação eu vim aqui. Além de fazer a coisa errada, ainda é arrogante e presunçoso. Meu irmão, chega para a pessoa e diz, eu vim me reconciliar contigo, só isso. Eu vim pedir perdão, aceite os fatos. Se não errou, não piore os fatos. Se você entende que não foi um erro, mas foi uma imaturidade, vá porque o irmão ficou triste, já provocou tristeza nele. E Paulo vai dizer, aquele que de repente é pedra de tropeço para alguém, é melhor amarrar uma corda no pescoço e se jogar dentro d'água. Então se você não pecou na primeira vez, ele por causa de maturidade teve problema, você pecou pela segunda, achando que não fez nada. Vá pedir perdão, vá se reconciliar. E reconciliar, quando você fizer isso, e nós vamos passar para a terceira e última ideia, não envolva outras pessoas nisso. Porque às vezes eu posso chegar para os 1000 e falar, os 1000, você não tem ideia o que o Mário fez comigo. Me magoou. Na tentativa de que o Osmil seja meu parceiro, fique magoado com o Mário por causa de mim. A gente não faz isso com facilidade. Meu irmão, não envolva ninguém. É para reconciliar, vai agora e vai trocar uma ideia com o Mário. Não chama, não envolva outras pessoas. Segunda consideração, seja breve e claro. Eu vim aqui para conversar, o que você quer? Eu vim pedir perdão, pronto. Mas por quê? Porque eu errei, pronto. Seja claro e breve. Terceira, seja humilde. Eu errei. Você errou mesmo. É verdade, você tem razão. Como o próprio Davi disse no Salmo 51, serás como justo no falar, porque eu estou errado. E não exija justiça. Eu saio de lá, pedir perdão, ele não vai pedir também? Ele também errou, ele não exija isso, simplesmente peça. E vá para casa, deixa ele acertar com Jesus, deixa ele ouvir e ler esse texto, e de repente obedecer ou não, é dele. Mas o que você não pode mais negar, é que a ordem de Jesus para mim e para você sobre perdão é, vai agora, sem demora, e reconcilie-se com quem você lembrar, com quem, por exemplo, Deus trouxer à memória, todo esse tempo, para a sua cabeça hoje, quem está precisando acertar. E por último, por que a gente precisa pedir perdão? O versículo 25 responde para nós, eu quero ler e encerrar a nossa explanada dessa manhã. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz não te entregue ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. E em verdade eu te digo, Jesus dizendo, e quando ele usa essa expressão, e em verdade te digo, ele está dizendo, eu tenho convicção disso, você não tem noção do que eu estou dizendo. E ele finaliza o texto dizendo, e você não vai sair dali, enquanto não pagar o último centavo. A terceira e última ideia que eu queria que você guardasse é essa. Vá, obedeça a Jesus, reconcilie-se, simplesmente reconcilie-se, para você, terceira, não entrar numa prisão.
Isaías, mas como assim? A palavra é bem clara, prisão. Tanto que ela tem um enredo, tem juiz, tem oficial de justiça, tem adversário, acusador. E tudo isso está dizendo que se você assim não fizer, você vai entrar numa prisão. Você vai ficar escravizado, preso, amarrado. E sobre essa questão de o que é essa prisão que o texto está dizendo, nós vamos continuar conversando à noite. Então, se você puder vir à noite, eu queria convidar você para vir. Talvez faz tempo que você tenha andado em prisões por causa de perdão. Talvez faz tempo que você tenha vivido amarrado por causa do perdão. E eu queria desafiar você para vir à noite, ou de repente, se você não pode vir, assista depois. Mas não feche a palavra só hoje, mas se hoje você puder tomar uma atitude de ir e reconciliar-se, você já vai estar se livrando da prisão. Mas se você quiser entender um pouquinho mais o que é prisão, o tema da nossa mensagem da noite é assassinos em série. E eu com isso. Prisão. Será que eu estou dentro ou fora dela? Pense um pouquinho sobre isso. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Nós vamos cantar mais um hino que ele diz: perdão, Senhor. Mas antes eu queria desafiar você para orar um pouquinho. Enquanto a gente estava lendo o texto da palavra de Jesus, você lembrou de alguém? Talvez a sua mente está com tanta correria, tanta coisa na cabeça, que você não se recorda mais, mas talvez nesta manhã o Espírito Santo te fez lembrar. Porque você cantou junto comigo a canção: Espírito Santo, Espírito do Trino Deus, vem sobre nós, transforma-nos, quebranta-nos, orienta-nos, instrui-nos. E talvez Ele te instruiu, Ele te quebrantou, Ele te incomodou, dizendo: meu irmão, lembra daquele irmãozinho? Lembra do teu filho? Lembra da tua esposa? Lembra dos teus pais? Lembra do teu amigo? Lembra do teu funcionário? Lembra do teu patrão? Talvez Ele lhe trouxe à memória alguém. A ordem de Jesus para mim e para vocês, ao lembrar disso, é: vai. Vai. Eu queria desafiar você para quando sair daqui, meu irmão, não vai pensar, não vai orar, vai fazer. A oração, antes tem orar e depois tem ação. Orar você já orou, agora você tem que agir. E Jesus fala para você: vai sem demora, vai hoje. Vai se libertar dessas prisões. E quando você for lá, meu irmão, vá só reconciliar, não vai conversar, não vai discutir, não vai justificar, não vai brigar, vai só reconciliar, meu irmão. Chega para Ele e diz: me perdoe. E eu quero pedir para Jesus, com o Espírito Santo dele que habita em mim, me ajude a mudar o jeito de ser para não te ofender mais, para não te magoar mais, para não te decepcionar mais, mas tenha paciência comigo, eu estou em construção constante pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, meu querido? Porque o resultado de tudo isso, o próprio Jesus continua dizendo, é prisão. É prisão. E à noite você vai descobrir que essa prisão é das mais piores que existe. Onde Jesus na cruz morreu para que você pudesse ser livre, não mais escravo, não mais aprisionado nessa prisão. Perdão, Senhor.